nosso bate-papo matinal sobre todos os assuntos que afetam os mercados financeiros globais e domésticos. Hoje é sexta-feira, dia 23 de agosto. Passar rápido pelo cenário interno para a gente ir para o externo, que é o que de fato está fazendo diferença no dia de hoje, né? Notícia sobre Brasília. Ontem, o senador Tasso Gereissati, que vem a ser o relator da reforma da Previdência no Senado, pediu um tempo maior para finalizar o seu parecer sobre a reforma na casa, dizendo que estava escutando algumas demandas de senadores. E aí, inclusive, o relatório que era previsto para ser divulgado hoje, sexta-feira, deve atrasar aí coisa de uns 4 ou 5 dias. Esse atraso é completamente normal, assim, não é esse o foco que a gente quer dar aqui, mas sim no ponto que levaria ao atraso, e um deles seria uma possível alteração na regra de pensão por morte. Lembrar que essa é uma das regras assim, que mais desidratam o texto da reforma da Previdência, caso haja alguma alteração de fato, né? Mas assim, tão importante quanto é a expectativa que o mercado sempre teve em relação à tramitação da reforma da Previdência no Senado. E qual é essa expectativa? De facilidade, né? De normalidade. A gente costumava brincar que o mercado todo falava muito em relação à expectativa de tramitação no primeiro turno, né? E aí alguma tranquilidade na expectativa de segundo turno, e isso de fato aconteceu, né? Passou super rápido depois da volta do recesso parlamentar. E aí Senado era dado praticamente como certo, por ser uma casa de menos congressistas, né, em relação a um número muito maior na Câmara, por ter menos partidos de oposição, por ser uma casa mais alinhada. E aí o que a gente está vendo agora pela primeira vez aí foi algum risco de desidratação. A gente continua acreditando que o salário base seja uma aprovação sem desidratação adicional em cima daquela potência fiscal que a reforma já garantiu na Câmara, que é acima de 900 bi em 10 anos, mas aí ficou um ponto de atenção que a gente vai monitorar na próxima semana. Ainda também ontem, em termos políticos, o STF ele formou uma maioria contra a redução no salário dos servidores públicos que tinha sido proposta pelo governo. Então, explicar um pouco como é que isso aconteceria, né? Assim, a gente sabe que estados e municípios eles estão com problemas fiscais bastante graves, inclusive eles não entraram na reforma da Previdência proposta aí que já passou na Câmara, que está transcorrendo no Senado. Lembrar até que tem uma expectativa de que eles entrem via PEC paralela, mas enfim, eles não estão. E a gente sabe que o problema de Previdência e problemas de toda a ordem fiscais nos estados e municípios, e muitos deles são até mais graves que na União. E aí, uma forma de dar alguma melhorada nesse cenário seria a proposição de redução de salário com respectiva redução de carga horária, onde fosse possível, né, claro. E aí, apesar da votação não ter sido finalizada ontem pelo Supremo Tribunal Federal, exatamente porque um dos ministros ele não estava presente, o Celso de Mello, a maioria já foi formada. E aí a maioria foi formada contra essa possibilidade. Até chamou muita atenção o voto da Carmen Lúcia, que é uma ministra que costuma votar com o mercado, né, assim dizendo, e aí ela até aprovou a redução do número de horas trabalhadas, mas não a redução salarial. Então, assim, isso de fato não ajuda o problema fiscal do país, né? Então, assim, a atenção foi tão grande que ontem mesmo o Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara dos Deputados, uma figura que está tendo muita relevância, muito protagonismo aí nessa agenda liberal em Brasília, ele anunciou, inclusive, alguma PEC que permita essa operação, porque, de fato, o problema a deterioração fiscal dos estados é bastante grande. Aí, já passando para o externo, que foi o que eu anunciei, né, assim que a gente começou aqui o nosso bate-papo, hoje, assim que os mercados financeiros abriram aqui no Brasil, 9 da manhã, a gente foi surpreendido com a notícia de que a China ia retaliar a tarifação imposta pelos Estados Unidos. Então, a China iria impor tarifas entre 5% e 10% sobre 75 bi de produtos importados dos Estados Unidos. E aí as datas em que essas tarifas seriam
impostas seria exatamente o calendário proposto pelos Estados Unidos, ou seja, em 1º de setembro e em 15 de dezembro. Aí mostrando mesmo que tem uma clara contra-resposta, né? Uma provocação até. E isso chama atenção porque foi exatamente às vésperas ali da expectativa da fala do presidente do Banco Central norte-americano, o Powell, e no Congresso em Jackson Hole, que foi o evento mais relevante da semana. A gente até acabou gravando um pouquinho mais tarde para dar a atualização completa para vocês, porque não faria o menor sentido em falar de mercado hoje, sem falar da participação do Powell. Então, assim, até a parte em que a gente teve a notícia da China, da retaliação, os mercados domésticos aqui abriram com deterioração, não tinha como ser diferente, principalmente bolsa e câmbio, né, em real, se deteriorando, curva de juros ali um pouco mais próximo do ajuste, deterioração um pouco mais tranquila. E aí o Powell saiu o discurso dele numa linha de que agiria sim prontamente nesse mundo de trade war, mas é claro que assim, ele não fez nenhuma sinalização concreta de que vai aumentar o pace de queda de juros dos Estados Unidos, ou seja, vai passar de corte de 25 de pontos base para 50, ou de uma maneira mais prolongada. Na verdade, ele até, de certa forma, deu um puxão de orelha assim no Trump, porque ele disse que esses assuntos de comércio, né, eles são assuntos da administração federal, não são assuntos de um banco central. E aí ele, inclusive, diz que a gente está num momento de taxas de juros do mundo próximas de zero, taxas de juros estruturais próximas de zero, e aí é muito difícil ainda nesse ambiente que é novo, né? A primeira vez que o mundo passa por esse tipo de situação, você ainda tem que lidar com tarifações e com guerra comercial. Então, assim, foi claramente uma menção ali ao Trump, que o ambiente já é novo, né? E ele ainda está dificultando, com certeza, o trabalho do Powell em ali ser um dos principais pilares desse recrudescimento de guerra comercial. Aliás, foi quem começou, né, a guerra comercial com a China. Mas ele diz que agirá prontamente, que os eventos, inclusive, que sucederam desde a última reunião de política monetária nos Estados Unidos foram de volatilidade bastante forte nos mercados financeiros, de queda de bolsa, de recrudescimento de trade war, da questão da Argentina. Então, assim, ele sim fez um panorama de piora, de incerteza mais alta desde a última reunião. Então, com isso, os mercados eles já naturalmente migraram para uma expectativa de que, bem, se em julho o Banco Central norte-americano caiu em 25 pontos base a taxa e falou que a economia do país estava bem, mas a incerteza externa tinha aumentado, por isso que eles estavam caindo juros, mas era só um ajuste a essa incerteza. E agora a gente viu uma piora do externo. Eu acho que é até meio natural a conclusão de que a gente vai ter sim uma queda de juros na próxima reunião do FONC. Talvez não nos 50 pontos base, mas ela ficou meio que a conclusão aberta de que eles agiriam prontamente. Só que assim, agora, um pouco antes da gente sair da mesa, o Trump via Twitter sempre, né? Ele tweetou de que vai responder a essa sobretarifação chinesa anunciada de manhã até o final da tarde de hoje. E o post dele era muito inflamado, assim, subindo bastante o tom, de que não precisa da China, que fica melhor sem a China, e que os Estados Unidos vão sobreviver sem eles. Enfim, o que a gente pode dizer é que o mercado hoje está operando com bastante volatilidade, né? Então, primeiro, essa abertura ruim da sobretarifação da China, aí veio o Powell e deu uma melhorada nesse discurso um pouco mais em linha com alguma ação do Banco Central americano para conter esse recrudescimento de incerteza mundial. A gente viu aqui, né, até esse discurso do Powell, a bolsa aqui voltando a melhorar ainda ali, não chegou a zerar, não chegou a ir positivo, mas caminhando para uma melhora, assim, devolvendo muito da perda. O câmbio também, a nossa curva de juros chegou a fechar a taxa, né? E, inclusive, a gente sempre tem falando aqui, mas a curva de juros tem sido o ativo que menos tem sofrido a essas intempéries
globais, assim, mais tem refletido o fundamento interno mesmo. Então, assim, ela, como não piorou tanto, ela melhorou mais. E aí a gente estava até, inclusive, se preparando para vir gravar e veio esse tweet do Trump. E aí eu nem preciso dizer, né, que tudo voltou a piorar bastante. A bolsa americana derretendo, levou junto a nossa bolsa. O real voltou a se deteriorar e a nossa curva de juros também. E aí, só deixando em aberto do que seria essa ação, né? Porque à primeira vista, a gente imagina que essa ação que ele vai dizer no final da tarde de hoje seria alguma coisa a ver com mais tarifação, né? Que é a maneira que tem se dado essa trade war. E aí a bolsa caiu. Mas aí tem alguma especulação que seja alguma coisa no câmbio, porque inclusive o DXY ele está caindo desde cedo, ele acelerou a queda. Então, assim, será que, como o dólar está muito forte frente a todas as moedas do mundo, e inclusive em relação aos emergentes, né? E o dólar forte nesse momento de aversão a risco é natural, porque a incerteza, a aversão a risco, todos os investidores correm para o dólar, ele de alguma maneira poderia desvalorizar o câmbio. Assim, é até uma coisa meio difícil de pensar, porque não é uma ação que costuma ser feita pelos Estados Unidos, né? Enfim, envolveria o Banco Central, mas a gente está numa especulação aqui até meio doida para tentar entender o que ele vai fazer. Então, a gente acredita que mais volatilidade vai vir até o fechamento do mercado de hoje, né? Assim, agora são 12h20, ainda tem até 6 da tarde para a gente ter muita volatilidade. E a expectativa de como é que vai ser, o que ele vai falar, o que o Trump finalmente vai anunciar no dia de hoje. Então, eu espero vocês na segunda-feira com maiores atualizações sobre esse caso. E lembrando que, assim como eu falei ontem, os nossos textos, os nossos vídeos, eles ficam todos lá no nosso blog, né, no nosso site mydigital.com.br. Bom fim de semana para vocês, eu espero vocês na segunda-feira. Tchau, tchau!